Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai concluir o reino vegetal, a parte de botânica, trabalhando um pouquinho sobre a fisiologia vegetal. Sempre a gente inicia o nosso estudo de cada capítulo, de cada momento de aula, com um texto sobre pensar nisso. Analise atentamente esta fotografia. Por incrível que pareça, são plantas angiospermas aquáticas fotografadas em águas cristalinas. Há as que estão submersas, as que flutuam e outras cujas folhas ficam sobre a superfície, em cima, né? Da água, mas que estão fixas ao fundo por um longo pedúnculo. Esta bela imagem ilustra incríveis adaptações dessas plantas ao ambiente do Pantanal, onde a fotografia foi tirada. Estas plantas típicas do Pantanal brasileiro só se desenvolvem nas épocas de cheia, brotando assim que tem início as chuvas de verão. Na época da seca, quando os rios voltam aos seus leitos, nenhuma dessas plantas pode ser encontrada. O estudo da anatomia e da fisiologia das angiospermas tem como principal objetivo entender como essas e demais plantas são e como vivem. Aí nós temos 5 perguntinhas, você responde elas nesse momento, dá uma pausa no vídeo, e no final da aula você vai lá e vê se está tudo certinho, podendo fazer algumas alterações. Tá certo? Além das plantas mostradas na fotografia acima, que outras plantas angiospermas aquáticas você conhece? Cite exemplos. Imagine uma roseira infestada por pulgões em um jardim. Compare a forma como esses dois organismos diferentes obtêm o alimento de que necessitam para sobreviver. De onde retiram esse alimento? As folhas não são úmidas externamente, porém, ao partirmos uma, notamos umidade interna dentro dela. Como essa água foi parar lá? Ela fica na folha eternamente? Explique sua resposta. Qual é a importância da luz para as plantas? E o quinto, plantas como uma roseira fabricam hormônios. Você conhece algum hormônio vegetal? Se sim, você sabe qual a função? Então, dê aquela pausa no vídeo, responda essas perguntas e depois a gente continua a aula. Bora lá? Gente, falando um pouquinho sobre a fisiologia das plantas, esse crescimento das plantas ele depende de alguns fatores. E a importância dele, né, esse funcionamento da planta, na verdade, depende de alguns fatores. Os fatores são mecanismos responsáveis por manter essas plantas vivas e adaptadas ao meio ambiente. Então a gente tem primeiramente a nutrição. A planta ela precisa se nutrir para conseguir crescer e se desenvolver. Essa nutrição ela está relacionada aqui nessa imagem, tá, nessa figura, com alguns caminhos. A para B seria a transpiração, C para D, cadê o C? C para D seria a absorção de água pelas raízes, de D para A, cadê o D para A? D para A, tá? Seria a condução da seiva no xilema e de A para E, ou para cima ou para baixo da planta, seria a condução da seiva no floema. A planta ela vai usar essas formas de se nutrir para crescer, aumentando o seu tamanho, o seu peso e o volume. Isso ocorre ao longo da vida, é o crescimento da planta. Mas ela também pode se desenvolver. Cuidado para não confundir crescimento com desenvolvimento. Os dois se relacionam, mas não significam a mesma coisa. O desenvolvimento é o aumento qualitativo da planta. Tá certo? Representado pelo surgimento de novas características. Ele qualifica esse organismo para exercer novas funções. Existem mecanismos que fazem essa planta crescer e se desenvolver de forma boa, organizada, né? Bem para a planta, de forma natural. São mecanismos regulados por fatores genéticos, ambientais e também fatores hormonais. Um dos mecanismos é a transpiração. A transpiração surgiu através de uma adaptação. A planta perde muita água na forma de vapor, tá? É um grande problema na adaptação dela para a terra, quando ela saiu dos mares da vida para a terra, e acredita-se, né, estudos foram feitos que 90% da água absorvida pelas raízes é perdida pelas folhas. Essas folhas que têm uma superfície ampla absorvem a luz e obtêm gás carbônico também, e realizam a fotossíntese, mas perdem água. Então, a folha é bom para a planta, mas ela perde água. Por isso que algumas plantas se adaptam, como os cactos, e as folhas viram espinhos.
tá? Adaptações. Essa folha também é importante para repor a quantidade de nutrientes que essa planta precisa. Tá? São sistemas de absorção e de condução eficientes. Não só pela folha, mas principalmente pela raiz. Tá? A raiz vai levar para as folhas esses nutrientes através de vasos que aqui a gente consegue ver na folha como se fossem nervuras. Isso é um conjunto de vasos da folha. Outra coisa importante é que, por essa folha, a planta faz também a transpiração, que é o que a gente está falando aqui. Essa transpiração ocorre de duas formas. Pela cutícula, transpiração cuticular, que é pouco intensa e incontrolável. A planta transpira, mas não gasta muita água, não perde muita água. E por estômatos, que é a transpiração estomática. Aí ela é muito intensa e a planta controla. Se ela perde muita água, ela fecha os estômatos. Se ela não perde muita água, ela deixa os estômatos abertos. Isso depende de outros fatores, como a luz, a quantidade de quintura, né? O sol ali presente, o horário do dia. Então, tudo isso é observado pela planta. E esses estômatos vão abrir e fechar por diversos fatores. O principal fator é a água, tá? Mas eles vão ficar abertos, facilitando a entrada de gás carbônico e também a transpiração. Então, a quantidade de água interfere nessa abertura dos estômatos. Quais são os fatores que influenciam essa abertura e o fechamento de estômatos? O primeiro dele é a água, como a gente viu. Se a planta tiver com um suprimento adequado de água, as células guarda, que são célulazinhas que formam os estômatos, ficam ao redor dele, aqui, ó, células guarda, elas vão inflar, tá? A gente chama de célula túrgida. E esse orifício que fica no meio vai abrir. Quando ela incha, ela abre porque ela é interligada nessas duas pontas, tá? Fazendo com que esse ostíolo abra. Se tiver pouca água, essas células guarda vão ficar murchas, vão perder esse turgor e o ostíolo se fecha. Esse mecanismo de abertura e fechamento de estômago depende também do transporte ativo de íons potássio e de hormônios, como é o caso do ácido abscísico, que vai inibir a abertura do estômago. Outro fator que interfere nessa abertura é a luz. Quando há uma intensidade grande de luz, os estômatos se abrem para que a fotossíntese seja mais eficiente, porque vai entrar mais gás carbônico. Tá? Se essa luz também ela vai estimular o transporte dos íons potássio, né, pelo transporte ativo, que vai aumentar a pressão osmótica e, obviamente, a água vai entrar dentro das células guarda, essa absorção de água, e o estômago fica aberto. Outro fator que vai interferir na abertura dos estômatos é a concentração de gás carbônico. Quando mais baixa é essa concentração, ela estimula o transporte ativo dos íons potássio, tá? Isso faz com que a pressão osmótica aumente e entre mais água. Então, ele abre. Quando essa concentração de gás carbônico é baixa, isso tudinho vai fazer com que o estômago abra, no caso, o ostíolo de dia principalmente. À noite, essa concentração de gás carbônico aumenta e o ostíolo se fecha, o processo inverso. Outro fator é o controle hormonal, como eu disse aqui, o ácido abscísico. Ele supera todos esses estímulos de abertura e fechamento de estômatos, tá? Produzidos pela água, a luz e a concentração de gás carbônico. Se a planta se sentir prejudicada de alguma forma, ela vai liberar hormônios. Esses hormônios controlam a abertura e fechamento de estômatos independente dos outros fatores. Aqui a gente vê um gráfico em relação à luz. Quanto mais luz, o estômago está mais aberto por causa do transporte ativo de bomba de sódio e potássio, tá? E por causa da entrada de água, porque tivemos ali uma pressão osmótica maior. Gente, outra característica que a gente tem dessas plantinhas é a questão dela absorver nutrientes para sobreviver. Esses nutrientes são absorvidos numa região da planta, que é a raiz, numa zona chamada zona absorvente, que é rica em pelos. Esses pelos, como a gente viu lá em anatomia, né, das plantas, a gente viu que esses pelos absorvem com mais potência essa água, capta também sais minerais e conecta-se ao xilema, conecta-se ao xilema pelo cilindro central.
tá? Tá aqui o cilindro central, então essa água vai entrando por duas vias. A primeira via, a via A, ela está tracejada aqui, ó. Ela passa por dentro da célula, atravessando o citoplasma. Os sais passam por transporte ativo e cria-se aí um gradiente de concentração que favorece o fluxo da água por osmose. Outra via seria esse caminho B aqui, ó. Tá? Ele vai atravessando pelas paredes celulares das células vegetais. Mas quando chega aqui na estria de Caspary, ele tem que passar por dentro da célula, do mesmo jeito. Os sais são transportados por difusão nessa via B. Forma-se aí, né, a seiva bruta, ou xilema, né, chegando ao cilindro central, que é distribuída das raízes e sobe para as folhas. Essa seiva aqui, ó, tá branquinha parecendo água. Ela leva consigo os nutrientes que são necessários ao desenvolvimento sadio dessa plantinha. Esses nutrientes podem ser em grande quantidade ou em pequena quantidade. Os dois são necessários à planta. Em grande quantidade são chamados de macronutrientes, como nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, enxofre, carbono, oxigênio e hidrogênio. Os micronutrientes são necessários em pequenas quantidades, como o ferro, cobre, zinco, boro, cobalto, cloro, molibdênio, manganês e níquel. Mas todos são importantes para essa planta, tá? Quando a plantinha está com falta de nutrientes, há as deficiências minerais, como a gente também tem. Ela vai ficar, por exemplo, com um amarelamento das suas folhas, que a gente chama de clorose. Vai aparecer manchas, a morte de folhas, que é a necrose. Os frutos também podem ficar pequenos, não crescer tanto. Queda de folhas e frutos ainda não maduros, tá? não estão velhos. E os caules ficam mais frágeis. Uma forma da gente melhorar essa nutrição da planta é fazendo uma calagem, que é controlando a acidez do solo. Gente, para a planta se nutrir, ela vai levar tudo isso que ela pegou, água e sais minerais, por uma condução, uns vasos, um sistema de condução chamado de xilema. Tá? Quem transporta são células mortas. Tá? Essas células mortas são chamadas de traqueídes e elementos de vaso, formando como se fosse um canudinho mesmo. Tá? São reforçadas por lignina, que forma, essa lignina é o que forma a casca da árvore, vamos dizer assim, aquela coisa mais durinha. Então, esses vasos internos, bem dentro da planta, tá? Não é externo, perto da casca, é no interior da plantinha, vão formar vasos bem durinhos, canudinhos bem rígidos, tá? E esses tubos vão levar essa água e esses sais minerais. Como é que ocorre esse transporte? Do solo até entrar na raiz, ocorre osmose, difusão e transporte ativo, como a gente viu, dependendo da via A ou da via B. Das raízes até as folhas, acontece duas formas de subida dessa água e sais minerais. Uma delas é pela pressão positiva da raiz. A raiz ela vai empurrar a água para cima. Só que isso não é tão eficiente. A forma mais eficiente é por uma teoria chamada teoria de Dickson, ou teoria da coesão, tensão, transpiração, onde lá nas folhas acontecem alguns processos, que a gente vai ver mais à frente, que vai sugando a água de baixo para cima. Tá? Essa pressão positiva relaciona-se ao transporte ativo e, consequentemente, à pressão osmótica. É comum em plantas de pequeno porte e de regiões ricas em água. Tá? Pode ocorrer a gutação pelos hidatórios, que é isso aqui, ó, saírem gotinhas lá nas folhas. Esses hidatórios são estômatos que perderam a funcionalidade dele e não se fecham mais. Ficam sempre abertos. Essa teoria da coesão, tensão, transpiração, ou teoria coesão, tensão, adesão também, a de Dickson, explica melhor esse transporte. Funciona por meio da capilaridade. Quanto mais fininhos são os vasos, os tubos, mais fácil o líquido sobe. Acontece isso com os canudos. Tá? Essa capilaridade vai ter uma adesão das moléculas de água às paredes do tubo, tá? E uma coesão entre as moléculas de água, fazendo com que a água seja levada para cima, tá? E vai estar relacionada à transpiração. A folha perde água e as moléculas, por estarem muito unidas, coesas, tá? Uma coesão entre as moléculas e uma adesão com as paredes do vaso,
ela vai subindo, formando aí uma coluna contínua de água. Tá? A folha perde água, a pressão osmótica aumenta, entra água nessas folhas por osmose e a concentração diminui. As moléculas ficam coesas, bem unidas e são puxadas por tensão pelos vasos do xilema. Outra forma de condução é quando já está tudo prontinho. Houve a fotossíntese, a planta produziu açúcar. Então esse açúcar vai ser levado por outro tipo de vaso, que são os vasos do floema. Essa seiva é rica em açúcares, tá, produzidos nessa fotossíntese, e é feita das folhas para as demais partes da planta, através de elementos crivados do floema. São tubos com plaquinhas furadas, que são chamados de placas crivadas. Essa condução é chamada de translocação. Os vasos estão mais para fora da planta, perto da casca, tá? Principalmente em eucotiledôneas e gimnospermas. Se a gente retirar um anel, né, retirar um anelzinho daquele caule, né, a casca, se a gente retirar a casca em forma de anel, chamado anel de Malpighi, a gente vai fazer com que a borda superior, porque das folhas para baixo, né, esse floema vai andar nesse sentido, principalmente, para ir até as raízes, alimentar a planta, mas também pode ir até o caule, até a parte de cima, a gema apical. Mas então a gente vai ter aqui uma descida de floema. Então vai acumular nessa região superior, tá, a seiva, e na região inferior essas raízes não vão receber mais a seiva elaborada e vão morrer, levando à morte da planta. Essa translocação foi explicada em 1927 por um cientista chamado Ernest Munk, que elaborou uma teoria chamada teoria do fluxo em massa, ou teoria do fluxo por pressão, ou do equilíbrio osmótico, onde a seiva se desloca pelos vasos de acordo com o gradiente de concentração, de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado. Tá? Esse processo acontece da seguinte forma: as folhas, o açúcar é formado nas folhas, passa por transporte ativo para dentro do tubo crivado, tá? A água entra por osmose empurrando essa seiva, porque tem muita seiva ali, então tem menos água dentro, mais água fora. Então a água entra por osmose, pressão osmótica. Nas raízes o açúcar sai por transporte ativo e é consumido ou armazenado. Sempre a seiva elaborada irá para regiões de consumo, como ápices de ramos em crescimento, ou as próprias raízes. Aqui a gente tem um esquema mostrando a subida da seiva bruta e a seiva elaborada em vermelho, saindo das folhas para as células que precisam consumi-la. Um outro momento importante para a planta se nutrir é a questão da fotossíntese e da respiração. Gente, a fotossíntese é uma reação química importante para a vida na Terra, tá? Produz matéria orgânica para a planta e acúmulo de energia. Ela vai alimentar plantas, algas e algumas bactérias que a gente viu lá no primeiro ano, mantendo as funções vitais desses seres. E vai liberar energia, né, pela respiração celular. A plantinha faz as duas coisas, tanto fotossíntese quanto respiração celular. Por fotossíntese guarda energia, a respiração celular consome a energia. Tá? O equilíbrio deve acontecer para que essa planta fique bem nutrida. Então a nutrição da planta depende do equilíbrio desses dois processos. Essa concentração de gás carbônico que a planta vai pegando, a temperatura e a intensidade da luz influenciam na fotossíntese, na taxa fotossintética. E são fatores limitantes. Tá? Quanto mais luz, maior a taxa de fotossíntese até um momento que essa fotossíntese fica constante. A eficiência dessa taxa fotossintética depende da taxa de respiração ser igual a essa taxa de fotossíntese, que a gente chama de ponto de compensação fotótica, chamado de PC, em relação à luz. Nesse ponto, o que é produzido é consumido. O valor de PC varia. As plantas de sombra, chamadas de umbrófilas, têm um ponto de compensação baixo, e as plantas de sol heliófitas têm um ponto de compensação mais alto, o valor. Tá? Aqui a gente tem alguns gráficos mostrando essa atividade fotossintética, né, em relação à temperatura, em relação à quantidade de gás carbônico, à quantidade de luz, e aqui a gente tem um ponto de compensação. Tá? Então a gente tem a fotossíntese e a respiração, ponto de compensação, até o momento
que fica constante a quantidade de fotossíntese, a taxa fotossintética. Gente, a planta também precisa de hormônios para se desenvolver, assim como nós, seres humanos e outros animais. Esses hormônios são chamados de fito-hormônios e vão ajudar no crescimento e no desenvolvimento das plantas, principalmente das zonas meristemáticas. É um desenvolvimento contínuo neles. A função desses hormônios é regular íons, vitaminas e enzimas e fazer com que a planta flore, tenha floração, produza flores, germine a semente, a senescência, que é o envelhecimento dessa planta ou de partes da planta, a abscisão, que é a queda de folhas e frutos, a maturação dos frutos e o brotamento das gemas. Existem vários hormônios. O principal deles são as auxinas, que são produzidos em órgãos novos, fazendo com que a planta tenha um crescimento em curvatura, que é chamado de fototropismo, e também um crescimento da raiz, que é o geotropismo ou gravitropismo. A principal auxina é o AIA, que é o ácido indolilacético, ou indolilacético. Ele faz com que essa planta cresça, principalmente no caule e na raiz, alongando as células, mas não causando a divisão delas. Baixas concentrações de AIA, desse ácido, dessa auxina, estimulam a raiz crescer e o caule não. Então, se passar a quantidade também de AIA, os dois não crescem. Esse crescimento a gente chama de tropismos. As auxinas controlam os movimentos orientados por estímulos que ocorrem em função do crescimento. Existe o fototropismo, crescimento em direção à luz, e o geotropismo ou gravitropismo, crescimento em direção à Terra. Esse ácido também, essa auxina, controla a dominância apical. O ápice do caule, ele produz esse hormônio e envia para as raízes. Quando esse hormônio vai passando, vai inibindo que os galhos laterais próximos ao ápice cresçam, para só um crescer, que é a dominância apical. Ao se podar esse ápice, a gente faz com que a planta cresça os galhos laterais, as folhas e até floresça e dê frutos. Certo? Por isso que é importante a poda em muitas plantas. A produção de raízes adventícias também é controlada por esse hormônio. As auxinas propiciam a diferenciação celular, atividade meristemática. Então, raízes adventícias são raízes secundárias. Ele também vai ser importante para a formação dos frutos. As sementes produzem muita auxina, que passam as paredes dos ovários e ajudam na formação do fruto. Esse hormônio pode ser usado na produção de frutos partenocárpicos. A gente coloca esse hormônio, pode ser sintético, produzido em laboratório, e o ovário da planta, quando recebe esse hormônio, se não foi fecundado pelo pólen, ele vai gerar um fruto partenocárpico, um fruto não fecundado. E também esse hormônio causa a abscisão, que é a queda de folhas velhas, com pouca concentração de auxina, e é uma poda natural. Naquele gráfico ali, deixa eu voltar, nós temos a quantidade de auxina legal, ideal para o caule, para o botão vegetativo, que é o crescimento das gemas, e para a raiz. Outros hormônios vegetais também são importantes para a planta, como as giberelinas, que são produzidas em órgãos novos, meristemáticos, regulam a altura e o comprimento desses órgãos. O principal deles é a giberelina A3, que é o ácido giberélico ou giberelina A3, Promove a partenocarpia também e atua na quebra da dormência das sementes. As citocininas são outros hormônios produzidas nas raízes e enviadas a toda a planta. Regulam a divisão e a diferenciação celular, induzindo o desenvolvimento de gemas laterais e retardando o envelhecimento dessa plantinha. O etileno é um fito-hormônio gasoso, produzido em várias partes da planta, atuando no amadurecimento dessa plantinha, de frutos principalmente. Pode ser endógeno ou exógeno. A planta pode liberar esse hormônio também, como é o caso de bananas. Fica uma madura, amadurece todo mundo mais rapidamente, porque libera o etileno, o gás. Ele induz a abscisão de folhas, flores e frutos, a queda, e a floração e maturação desses frutos. E o ácido abscísico, que é o ABA, a gente falou dele lá atrás um pouquinho, quando falou sobre a entrada dos sais minerais e o controle da abertura de estômatos.
Então, esse ácido abscísico é produzido nas folhas, no caule e no ápice radicular, inibe o crescimento, induz a dormência e induz o fechamento dos estômatos. Aqui é um experimentozinho mostrando, né, se a gente colocar uma capa, como é que essa plantinha vai se comportar em relação ao crescimento. Tá? Porque a gente vai inibir aí a luz e vai inibir também a produção de hormônios. Gente, efeitos da luz sobre o desenvolvimento da planta. Deixa eu voltar. Eu esqueci de botar aqui as... como é o nome? As imagenzinhas, né? Mas tudo bem, vamos lá. A planta, ela, dependendo da quantidade de luz, ela vai ter algumas... como é que a gente pode dizer? Ela vai ter algumas reações, tá? A gente chama esses efeitos de morfogênese. O que é morfogênese? A luz também atua no desenvolvimento das formas e das estruturas da planta. A planta não precisa da luz só para a fotossíntese, mas também para ela sobreviver, para ela girar o corpinho para um lado ou não. Então, isso tudinho a gente chama de morfogênese. São efeitos morfogenéticos. A germinação da semente, tem semente que só germina na presença de luz. O estiolamento, que é quando a planta cresce e passa a vida dela sem a presença de luz. E o desenvolvimento normal e a floração. Isso tudo acontece por causa da presença de um fitocromo, que é um pigmento azul esverdeado de captação da luz. Tá? Presente em células meristemáticas e pode estar também em cotilédones, coleópteros, raízes, caules, folhas e frutos. Existem duas formas de fitocromos. A forma inativa, que é o fitocromo R, e a forma ativa, que é o fitocromo F. A forma inativa, quando ele absorve luz vermelha de 660 nanômetros de comprimento de onda, que é um vermelho chamado curto, ele se torna ativo. A forma ativa, quando absorve uma luz vermelha de 760 nanômetros, que é chamado vermelho longo, ela fica inativa. Ou também se ela estiver no escuro. Tá? Então, esse efeito da luz sobre a planta faz com que haja a germinação de sementes, como a gente viu, o estiolamento e a floração. A germinação de sementes é chamada de fotoblastismo. Tá? Algumas sementes só germinam com estímulos luminosos, como a alface, a bétula e a estévia, que são chamadas de fotoblásticas positivas. Outras não gostam da presença de luz. Tá? A luz inibe a sua germinação, que é o caso da melancia, que é uma fotoblástica negativa. O estiolamento é quando a planta no escuro ela não cresce igual como no claro. No claro ela cresceria assim, ó, feijãozinho. No escuro ele cresce todinho, mas não desenvolve as folhas, para evitar também uma ruptura dessas folhinhas com o atrito com o solo. Tá? São características, o estiolamento são características de plantas de escuro, que se desenvolvem no escuro, como a ausência de clorofila, ela fica mais branquinha, ó, amarelada, não fica verdinha. As folhas ficam pequenas ou não tem folhas. O caule é mais longo do que o normal. E o ápice caulinar em forma de gancho. A gente pode ver aqui, ó, em forma de gancho. Tá? É um mecanismo adaptativo, tá, minha gente? E a floração também depende dessa luz. É o caso do fotoperiodismo, que são respostas biológicas relacionadas com a duração dos dias e das noites, como as estações do ano. Períodos claros ou escuros interferem na floração, que a gente chama de fotoperíodo crítico, que é a duração do escuro, o fator determinante da floração. Tá? A planta não floresce, não é pelo dia, mas pela quantidade de noite que ela passa. Tá? Então a gente tem aí o fotoperiodismo da seguinte forma. Existem plantas que, para ela, tanto faz, se a noite foi curta ou se a noite foi longa. Ela floresce de qualquer jeito. É o caso do feijão, tomate e do milho. Existem plantas que preferem um dia curto e uma noite longa. Como é isso? Elas vão florescer quando o período escuro é maior ou igual ao valor crítico. Tá? É o caso do picão, morango, crisântemo e prímula. Não pode haver interrupções de clarões. Então, ela quer uma noite longa. Se acender alguma luz à noite perto dela, ela não floresce. Já as plantas de dia longo, elas gostam de noites curtas.
E se acontecer de acender luzes na parte da noite, ela vai florescer do mesmo jeito, tá certo? É o caso do alface, do trigo e da cevada. A gente pode ver aqui uma planta de dia curto, né? O escuro é maior, e uma planta de dia longo, o escuro é menor. E aqui também a gente vê outro gráfico, né, com a interrupção de clarões nessa noite, tá bom? Gente, as plantas também se movimentam, tá? Isso faz parte da fisiologia delas. Esses movimentos podem ser cicloses, tropismos, tactismos e nastismos. As cicloses são movimentos que acontecem dentro das células dessa plantinha. A gente pode ver aqui, ó, a ciclose dentro de folhas de elódia. Os cloroplastos dela ficam se movimentando, ó, girando, tá? Isso é muito comum em plantas aquáticas, mas a gente encontra em outras plantas também. Os tropismos são crescimentos orientados. Podem ser orientados pela luz, como é o caso do girassol, que cresce em direção à luz. Orientados em direção à terra, que é o caso dos gravitropismos, como raízes que crescem em direção à terra. Os quimiotropismos, como os tubos polínicos. O pólen, quando cai na flor, forma um tubozinho que a gente viu, que é o tubo polínico. Ele cresce em direção ao óvulo da planta, que é a oosfera. Isso por estímulos químicos. E o tigmotropismo, que são as gavinhas que crescem enroladas em alguma coisa. Os tactismos são movimentos orientados induzidos por fatores externos, como é o caso do fototactismo. Os cloroplastos de musgos, por exemplo, está um musgozinho, uma briófita, lado de sol, né? Lado de sombra. Os cloroplastos na célula dela vai para o lado do sol. Então, é um movimento orientado. Ou os quimiotactismos, é o caso do anterozoide, que vai em direção à osfera da plantinha, né? Por causa de um movimento orientado por estímulos químicos. E os nastismos, que são movimentos não orientados. Os fotonastismos, como o dente de leão, ele se abre, a florzinha dele se abre quando tem luz. Então, não é algo orientado para alguma direção. Os termonastismos, as flores de tulipas se abrem quando a temperatura está alta. Já os seismonastismos é o fechamento de folhas em sensitivas e carnívoras, quando a gente toca neles, tá? Vocês têm os exercícios, a gente ia ter uma prática, mas eu não coloquei ela, tá? Vocês têm 6 exercícios para fazerem, são simples, tá? Deixem nos seus cadernos e a gente conclui o conteúdo da segunda unidade aqui. Essa segunda unidade nós vimos reino planta, todinha a unidade só reino planta. Na terceira unidade a gente vai ver, a partir da outra semana, tá? Semana que vem eu mando a avaliação dessa unidade, na outra semana a gente entra no reino animal. Terceira unidade com reino animal, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, a gente está prestes a voltar a se encontrar, a gente não vê a hora de voltar, né? Mas vai ter todo um protocolo, todo um trabalho para a gente se cuidar, tá certo? Então se cuidem, usem máscara. Tchau.